mãe é padecer no paraíso. A frase de tão antiga virou um clichê que tenta explicar as angústias femininas diante da maternidade. Muito usada no passado, a máxima não tem autoria conhecida, mas segundo pesquisas, ela teve origem no sofrimento de Maria durante o martírio de Jesus Cristo. Certa mesmo é a inquietação que todas nós mulheres temos a partir do momento que nos descobrimos grávidas. Tem a questão da gravidez, o mercado de trabalho, a amamentação, é muita coisa de uma vez. E é por isso que no começo do mês de maio, mês das noivas, mas também mês das mães, sobre todas as coisas vai discutir o tema Mãe Sem Culpas. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda, substituindo a Suzete. Obrigada. Boa noite você de casa também que está nos assistindo, nosso primeiro programa do mês de maio. Então, nossa primeira entrevistada é a jornalista, empresária e mãe de 2 filhas, Núbia Lobo. Boa noite, Núbia. Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. E nossa convidada também é a professora da PUC e coordenadora do Programa Interdisciplinar da Mulher de Estudos e Pesquisas, Gabriela Assunção Alvarenga. Boa noite, Gabriela. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. E ao meu lado está a psicanalista, já de casa aqui do programa Sobre Todas as Coisas, com especialização em psicanálise, escritora, pesquisadora, palestrante, Luciene Godoy. Ela também é presidente da ONG Bebê Canguru, né, que realiza um trabalho de conscientização sobre a importância do prolongamento das condições da vida intrauterina até os 6 meses de vida do recém-nascido, como o calor, o movimento, a posição do ser humano ao nascer, todos esses detalhes que você vai nos ajudar a entender. Sim. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito feliz de estar aqui e espero contribuir. Vai sim. E você de casa sabe que pode mandar sua participação através das nossas redes sociais, nosso e-mail sobre todas as coisas tv@hotmail.com. Tem o nosso Twitter, o @sobretodas, o nosso Facebook também está online, tem o WhatsApp hoje funcionando normalmente, 8411 5840, nosso telefone também, 3201 7708, e você pode assistir nosso programa de qualquer parte do mundo pelo nosso site, tvbrasilcentral.com.br. Vamos começar então com a Núbia. Eu queria primeiro saber um pouquinho da sua experiência. Você já tem 2 filhas, uma de 8 anos, uma de 2. Como é que foi esse momento para você, né? Passar para o mercado, voltar ao mercado de trabalho e muda de uma criação para outra? Núbia, boa noite. Boa noite, muda sim. Eu tenho uma filha de 8 anos, a Laís, e tenho uma filha de 1 ano e 11 meses, vai fazer 2 anos agora em maio, a Lisa. Então, assim, quando eu tive a Laís, eu estava no começo da minha carreira, né, como jornalista. Então, naquela época, eu fiquei 4 meses fora e tive uma vontade enorme de voltar a trabalhar. Eu estava adorando estar ali com a minha filha e tal, mas muito ansiosa pela volta ao trabalho, muito por conta da carreira e de tudo que estava acontecendo. Quando chegou a Lisa, eu tive menos ansiedade de voltar a trabalhar. Eu fiquei 5 meses, que juntou a licença com as férias. Eu tive menos ansiedade, mas também gostei muito da volta ao trabalho. Porque não existe essa história, eu acho, né, assim, pra mim, como mãe, não existe essa coisa de que, você tem que ser mãe, você tem que ficar em casa, você tem que ficar com o filho, porque, pelo menos para mim, eu sinto uma necessidade enorme de estar produzindo, de estar fazendo coisas. Os desafios me movem muito. Então, quando você está numa carreira, quando você está numa empresa, tem muitos desafios que te colocam, né, que a sua profissão te coloca, e isso me move muito. Então, eu tinha vontade de voltar a trabalhar, né? Não era só, acho que a vida, para mim, não é feita só de ser mãe ou só de trabalhar. Eu tenho necessidade das 2 coisas, eu gosto muito das 2 coisas. Gabriela, baseado nisso que a Núbia falou, nas pesquisas que vocês têm feito no grupo lá na PUC, percebe-se realmente essa mudança de comportamento da mulher, de tentar conciliar a maternidade, mas também não abrir mão do trabalho? Sim, hoje, do ponto de vista feminista e das pesquisas que nós realizamos, o que nós verificamos? Sim, a mulher assumiu uma outra jornada. Ela já não está naquele papel que é o papel só mãe. Então, como ela disse, eu gosto de fazer as 2 coisas. A mulher, ela hoje tem assumido, só que qual que é a nossa discussão maior? A mulher assumiu, ela conquistou esse lugar, ela está no mercado. Se você for numa sala hoje de pós-graduação, a maioria é mulher. Dentro da universidade, a maioria é mulher. Então, ela conquistou esse lugar. Contudo, a sociedade também não se reorganizou. Como? Por exemplo, por que todas as crianças têm que chegar no mesmo horário na escola? Por que toda escola funciona, né? Aqui no Brasil, por exemplo, em outros países a gente já tem algumas modificações. Então, o que a gente verifica é que, assim,
A mulher saiu, ela conquistou, mas a sociedade não se reorganizou. Então, todo mundo sai no mesmo horário, com quem deixar o filho, como que você vai fazer para levar e para buscar. São horários em que o trânsito está muito complicado. E a proposta de algumas autoras hoje feministas é que isso fosse reorganizado. Por que não? Por que não mudar horários? Para que a mulher pudesse se sentir mais à vontade em assumir esses papéis que nós lutamos tanto para conquistar. Até é muito comum você ouvir mulheres falando assim, tá vendo? Por conta dessas feministas aí, hoje nós estamos aí no mercado de trabalho, poderia estar aqui, estar assumindo, sendo mãe, com mais tranquilidade. Mas não é por aí. O que a gente diz é o seguinte, nós fomos atrás, nós batalhamos e ainda bem que conquistamos um lugar que é nosso também, né? De direito nosso de nos expressar, né? Como a Nubia falou, é importante, eu me sinto desafiada no meu trabalho. Então você expressa a sua identidade, mas a sociedade precisa se reorganizar. A estrutura da nossa sociedade ainda é extremamente machista. Qual a nossa discussão? A começar da licença maternidade, só eu tenho essa licença. E aí... É até interessante você falar isso, porque, Luciene, a Gabriela bem mostrou pra gente que a sociedade não se reorganizou diante desses novos papéis. Quais as principais queixas que chegam para você, que é psicanalista, dessas mulheres? Você me permite só aproveitar o gancho dela, porque exatamente o que está acontecendo, e eu sou testemunha disso, é que já há uma certa reorganização. Eu dou aula no curso de gestantes da Unimed. Então, são pais, é o casal que vai fazer o curso. E os pais são extremamente envolvidos. Eu olho na cara do pai, ele tá com aquele olhar, a maioria, né? Tem aqueles que não estão ali. Então, o casal grávido, né? Essa participação, eu mandei, inclusive, nós vamos mostrar imagens dos pais ajudando intensamente já na maternagem. Tem pais, assim, que são incrivelmente participantes do cuidado dos filhos. Então, a gente pode até pensar numa reorganização que já se dá da família para a sociedade, porque nós não temos mais babás como a gente tinha, não tem mais uma outra mulher para colocar ali ajudando a cuidar da criança, e então quando a gente fala da organização familiar para poder cuidar do bebê, né, a gente já vê, eu vejo no meu contato com os casais um envolvimento muito maior do homem. Né, que eu chamo homens mais femininos. A gente pode ter um repensar, mas, por exemplo, eu que trabalho com muitas mulheres que são mães, que estão ali nesse departamento e tudo, sempre eu vejo essa discussão. Ainda eu vejo com quem deixar o filho, e o pai, muitas vezes, ele fica fora desse contato com a mulher no início por conta dessa licença, que seria uma questão de política pública, no caso, para auxiliar essa mulher, né, nesse momento, e toda a família, nessa reorganização. E esse momento, essa mudança, você acha que ela se deve muito mais aos direitos conquistados pelas mulheres nos últimos anos? A mudança da mulher na sociedade. Essa mulher moderna. Sim, porque ela foi conquistando o lugar. E ela foi saindo daquele local de provedora, da casa, do lar, da alimentação. E ela saiu desse lugar em virtude dessa conquista, de ter ido para o mercado de trabalho. Com certeza essas mudanças, elas são principalmente pela conquista dessa mulher. Nubia, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que me identifico muito. Eu também sou mãe recente, meu primeiro filho tem 2 anos e sempre tive essa necessidade de voltar ao trabalho, de empreender novos projetos. E tem uma pesquisa de um livro que diz que 32% das novas mães, elas querem ter um próprio negócio. Você acha que é viável isso? Ter um próprio negócio e ser mãe ao mesmo tempo é extremamente viável. A minha rotina de hoje, eu saio de casa às 7 horas da manhã e volto para casa entre 10 horas da noite, 9 e 10 horas da noite, né? Quase todos os dias. Então, assim, nesse tempo, eu faço várias coisas e dá para ter um negócio próprio usando esse tempo que eu fico fora de casa. Então, assim, tem dia que eu chego mais cedo, tem dia que eu chego mais tarde, eu, em geral, tiro os finais de semana, assim, esses eu não comprometo. E no final de semana eu sou mãe, né? Com exceção do que eu faço pós-graduação, dos outros eu sou mãe, né? Então, assim, o que eu acho, assim mesmo, é que a questão do tempo que você tem com a criança, você tem que estruturá-lo muito bem. Você tem que comprometer esse tempo em ser mãe, em ter postura de mãe.
Porque eu vejo, assim, eu tenho N exemplos perto de mim de mães que passam o dia inteiro ou meio período com a criança, só trabalha meio período, o resto do dia está com o seu filho e muitas vezes não adota a postura de mãe. Então, por exemplo, a criança vai lá e faz alguma coisa errada, sei lá, bagunça o quarto inteiro. Aí a mãe vai lá e arruma, ao invés de ensinar a criança que ela tem que arrumar. Por quê? Aí você fala assim, mas fulano, você não pode fazer isso, tem que ensinar a criança que ela tem que arrumar o quarto dela. Ah, não, mas se eu for lá vai ser uma briga, vai ser uma confusão. Eu não. Apesar de ter chegado, sei lá, 8 horas, 9 horas da noite em casa, se eu vejo a minha filha fazendo alguma coisa errada, eu adoto a postura de mãe, de educar, de ensinar. Ah, vai ter confusão? Vai ter, mas eu vou explicar para ela e vou fazer ela ir lá buscar, eu vou fazer ela arrumar o quarto. Então é isso. Então, acho assim, eu tento comprometer o meu tempo, o tempo que eu tenho com as minhas filhas, e ensinar para elas os valores e a postura que eu gostaria que elas tivessem no decorrer da vida, sabe? Que é ensinar tudo que eu posso passar de bom para elas, eu tento fazer isso e tento me comprometer com a educação. Eu sou vigilante comigo mesma, eu sou bem rigorosa comigo mesma nesse sentido, de educar as minhas filhas, de não simplesmente ficar com elas durante o tempo que eu tenho. Nubia, na sua opinião, esse acúmulo de tarefas deixa as mulheres com a consciência pesada? Essa questão de não dar tanto tempo para os filhos? Deixam várias. Eu vejo, inclusive, mães que têm mais tempo do que eu, que trabalham fora, mas têm mais tempo do que eu com as filhas ou filhos, e que são culpadas. Tudo que a criança faz de errado, mas é porque eu não fico o tempo todo com as minhas filhas. E eu acho extremamente errado, porque se você não sumir completamente da vida da criança, se você ver a criança pelo menos todos os dias, dar até atenção algum quando tempo, chega em casa. Exatamente, você ter tempo com a criança, você pode ser mãe durante esse tempo. Você não precisa ser mãe durante 24 horas por dia, você pode ser mãe durante 6 e ensinar tudo que você precisa ensinar para ela. E tem uma coisa... Posso falar? Claro, por favor. E tem uma coisa muito interessante, porque a gente diz que a presença não é só física. Na verdade, a simbolização é a presença de uma ausência. Essa mãe ausente, ela também tem uma presença. Aparentemente ela é ausente, ela está lá no trabalho, mas o filho sabe onde ela está, sabe o que ela está fazendo, sabe como ela chega em casa, sabe da potência dela, sabe que ela está bem. Isso é muito bom. Eu adotei uma técnica assim, né, que eu não li em lugar nenhum, mas eu fui fazendo isso inconscientemente e acabou dando certo, que é contar o dia. Então eu chego em casa e pergunto, minha filha, como foi seu dia? E ela vai me contar que horas ela acordou, se ela almoçou, o que ela fez na escola, o que ela volta. Isso é simbolização. E ela pergunta pra mim, mamãe, como foi seu dia? E eu conto, eu fiz isso, eu almocei, o que eu almocei, pra onde eu fui depois do almoço, que reunião eu fiz. Eu conto em detalhes pra ela. E assim eu participo da vida dela e ela participa da minha. E eu acho muito, muito bacana. A minha menininha de 2 anos, o que você fez durante o dia, Lisa? Aí ela, papapá, não entendo ainda, mas vou entender uma hora. Mas há a tentativa de verbalização, né? Mas e há a participação, né, de uma com a outra durante o dia. E essa questão da segurança que é importante, independente do que a mulher for decidir, ficar em casa ou voltar ao trabalho, é ter segurança na decisão dela. Seria isso? Com certeza, ter essa segurança de realmente passar para o filho que você é presente na vida dele. E os momentos que você tem também, eu concordo com a Nubia, que realmente é a hora de você falar de você, deixar a criança falar. E outra coisa, a gente não pode esquecer que a linguagem da criança é brincar. Então, né, você conversa com a criança, mas também brincando, porque é o jeito que nós acessamos o mundo dessa criança também. Então, esse tempo é importante, né? Às vezes eu escuto alguns relatos, eu perdi a paciência, mas antes de perder, será que tirou um tempo para brincar também? Que é uma das formas que nós temos de comunicar com as crianças. Chegou uma participação aqui da Letícia Soares, do Jaó, via telefone. Ela fala o seguinte, que voltou de licença maternidade há um mês, ela fica poucas horas com o bebê dela agora. Dizem sempre que o que importa é a qualidade do tempo e não a quantidade. Isso é um consolo, doutora? Absolutamente não, isso é uma realidade. Parece que ela carrega um pouco assim, de culpa não ter tanto tempo, né, com o filho. Então vamos aproveitar. Eu não quero sair daqui sem falar uma coisinha a respeito de culpa, até respondendo a sua pergunta também. Se tem uma coisa, eu vou falar dessa forma, que faz mal à criança,
é aquele pai ou aquela mãe que olha para a criança pedindo desculpa. Com aquele olhar assim, exatamente, a criança deixa uma coisa ali cair, não importa, ainda não, tadinho, tal, aquela culpa. A criança olha para os pais, ela sente isso e ela pensa assim, está fazendo alguma coisa de errado comigo, o que será? E aí a criança fica procurando. Gente, vocês não têm ideia do que isso gera, porque na cabecinha dela ela percebe o olhar de pouca segurança, o pai ou a mãe que sentem que estão fazendo errado e nem sempre estão, e a criança, ela fica na expectativa de uma resposta, ela fica pensando assim, isso é muito, isso existe, reparem na vida de vocês, o que está vendo, o que está fazendo de errado comigo, e fica procurando probleminhas para ver o que há de errado. E uma mãe tranquila assim, não, está tudo bem. Então, é muito delicado e é muito sutil essa questão. Agora, a doutora Luciene estava só comentando nos bastidores comigo, ela falou uma frase que eu acho que traduz tudo que eu sentia, mas não tinha pensado exatamente isso. Ela disse que não há nada melhor para uma criança do que uma mãe feliz. Exato. Então, se a Letícia, né? Isso, Letícia Se a Letícia Soares não é feliz passando tanto tempo fora de casa, eu acho que ela deveria organizar a vida dela, ou pelo menos tentar para ela ficar mais em casa. No meu caso, eu sou feliz conseguindo conciliar aí o meu trabalho com meus estudos, com a maternidade, né? Então, eu sou uma mãe feliz. E eu acho que isso é bacana para as minhas filhas. Sem dúvida. Então, você acha que é possível ser mãe e não ter culpa? A gente foi às ruas de Goiânia e vai rodar o VT para você ter uma ideia das respostas que a gente encontrou. Eles cortaram na hora certa. Dizem que o simples fato de ser mãe já provoca culpa na mulher. A culpa é uma sensação de participação quando algo não dá certo. Dizem que para ser uma mãe sem culpa é preciso amar sem almejar a perfeição. Mas e você, sente culpa? Não me sinto. Acho que é uma realidade normal hoje, né? Muitas mães trabalham fora. A mãe que trabalha fora, que não consegue conciliar o afeto, a presença mesmo, para o filho sentir que tá protegido, que sente que a mãe está próxima, que preocupa, eu acho que ela está perdendo. Eu entrei de licença maternidade, agora eu vou ter que voltar para o trabalho. Aí eu vou ter que sair do trabalho. E você se sente culpada em não ter tempo para os seus filhos, em ter que trabalhar? Aí eu sinto culpada sim. Porque eu saio de casa 4 horas da manhã, eu chego 5, 6 da noite, então eu sinto culpada. Não ter tempo para cuidar deles. A minha mãe fica com eles. A sociedade hoje exige que a gente trabalhe, né? Então não tem como. Mas ela ainda olha melhor do que eu. Vó, né? Mãe 2 vezes. O tempo passa e passa muito rápido. Minha filha tem 16 anos hoje e passou rápido. Se eu não tivesse tido essa conciliação, eu teria arrependido bastante. Doutora Luciene, como lidar com esse sentimento de culpa? Até que nós vimos uma das entrevistadas falando que se sente culpada, principalmente por não ter esse tempo com a filha. Eu estou pensando em 2 tipos de culpa. Existe aquela culpa, assim, a gente ainda tem uma brincadeira que diz assim, que mãe tem complexo de Deus. Se qualquer coisa acontecer com o filho, está lá na escola, se ele tropeçar e cair, ela, ai meu Deus, eu devia ter comprado aquela outra chinelinha, porque vai ver que ele caiu por causa da chinelinha que eu comprei. Então é aquela culpa de, ela precisa proteger o filho, qualquer coisa de ruim que acontecer com o filho, a culpa é dela, né? Esse tipo de culpa, não é muito, eu vou chamar assim, é muito babaca. A gente precisa de se sentir gente. E largar desse complexo de Deus, porque nós não podemos tudo. Isso é uma coisa. A outra culpa quando é um fato real, quer dizer, de fato, se uma mãe deixa o seu bebê, que precisa tanto dela, né, o dia todo só, né, e aí nós vamos entrar aqui com a nossa amiga dando uma informação importante, sim, está faltando para o filho. Se está faltando, eu não vou dizer culpa, mas responsabilidade. Faça alguma coisa para mudar isso. Não deixe o seu filho num momento que é único. O tempo vai passar, serão outras as relações. Então, aí essa segunda culpa, eu diria,
torne a responsabilidade, mude a sua vida e tente fazer diferente. E, Núbia, a gente estava falando também um pouquinho antes do programa, essa questão da maturidade em relação à culpa. Eu acho que quando a mulher, ela percebe que a gente pode errar, a gente pode falhar, é mais fácil também lidar com a maternidade. Você concorda? Ah, concordo demais, né? É o que eu estava falando. Na minha primeira filha, eu tinha esse complexo de Deus, né? De achar que tudo que acontecia com ela era culpa minha. E agora com a segunda, não, eu estou mais tranquila, assim. Eu consigo ser mais mãe e menos sofrimento, assim, mais amor, mais... consigo curtir mais, né, a maternidade com ela. Mas assim, eu acho que até eu consegui me amadurecer a ponto de curtir com a primeira também, que ela ainda está com 8 anos e a gente tem muito de companheirismo, né, e hoje eu já não tenho mais tantas neuras. E, Gabriela, esse perfeccionismo pode atrapalhar a inserção do pai, justamente nesse contexto de rearranjo social? Essa questão do perfeccionismo, de querer realmente responder a todas as necessidades, a primeira coisa que gera é assim, que a culpa tem um outro sentimento que acompanha a culpa, que é a punição. Se eu me sinto culpada, em geral, eu vou partir para a punição. E às vezes, no momento em que eu poderia curtir, ou com meu marido, por exemplo, às vezes eu não vou permitir isso pela culpa que eu sinto de não ter gastado o tempo que eu achava que deveria ter gastado, ou ter feito alguma coisa que eu não fiz. Então, esta questão da culpa, a gente tem que ver de onde ela vem, que tipo de culpa é essa. Realmente as mães têm que estar cientes disso, porque esse sentimento, ele gera essa questão da punição. E isso sim pode afetar, inclusive, a relação com os pais. Esse sentimento pode ser anterior ao período da maternidade? Normalmente a mulher, ela... na relação com a mãe dela, ela sente culpa, na relação de trabalho ela sente culpa, e aí se vai ser mãe, acaba que transfere também. Ela pode já conviver com esse sentimento, né? Então, esse é um sentimento que muitas pessoas vão trabalhar em terapia, inclusive, ou em outras instâncias, mas a culpa, ela pode vir sim de outras relações e acompanhar esse período também da maternidade. Então, até a mulher que está planejando engravidar, ela já começa a se ver em situações... numa saia justa em termos de reorganizar a vida para conseguir conquistar aquilo que ela deseja. Luciene, eu queria falar agora sobre esse projeto da ONG Bebê Canguru, que no caso, muitas pessoas estão vendo aqui perguntando, o que no caso significa esse projeto Bebê Canguru? Esse projeto vem de uma pesquisa sobre o apaixonamento, sobre a dependência. A gente, quando se apaixona, fica muito dependente do outro. E ao fazer essa pesquisa, eu cheguei à relação mãe-bebê. E então, ao imenso sofrimento que é para o ser humano a perda abrupta do corpo da mãe sem um desmame. Então, isso aqui é uma bolsa canguru. E aí, o que isso tem a ver com culpa e o que isso tem a ver com mãe? É porque é uma proposta de uma nova maternagem, de uma nova maneira de receber o bebê no mundo, de forma que nos primeiros meses ele tenha um tanto a mais de calor, né, do movimento do útero. Isso aqui é um semiútero. O que é maravilhoso, vocês vão ver nas fotos, é que isso aqui libera a mãe. Eu estou aqui conversando com vocês, as minhas mãos estão livres, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar no computador, eu poderia estar conversando no telefone. Então, a mãe, ela cuida de si, ela cuida do bebê muito bem, ela sente o quanto o bebê está bem. E, detalhe muito importante, os pais e a família estão imensamente ligados a esse tipo de processo. Na Unimed a gente trabalha no curso de gestantes. Então a mulher agora, ela está repartindo, essa é a possibilidade, o papel de mãe com maridos cada vez mais envolvidos, inclusive amorosos, porque eles têm a proximidade no corpo deles de um corpinho. Então, pais mais mães, mães menos culpadas, porque a função materna fica dividida. Na sua experiência, Núbia, teve a participação efetiva do pai? Tem até hoje. Aliás, assim, eu só consigo levar tantas atividades porque eu tenho meu marido muito comigo. Tanto na criação das minhas meninas, por exemplo, hoje eu levantei às 7 horas da manhã para ir trabalhar e ele levantou às 7 horas da manhã para levar o pediatra, às 2. Então, assim, e aí eu ligo, quero saber o que aconteceu.
que ela falou, se tem que fazer exames, não tem, enfim. E ele me apoia não só no cuidado com as meninas, como também nas minhas atividades. Porque se eu tivesse um marido cobrando o tempo todo a minha presença mais tempo em casa e me criticando ou me condenando, também não daria certo, né? E olha que interessante, o que a Núbia falou está presente, eu comentei no início aqui do programa, o livro chama Vida de Equilibrista, Dores e Delícias da Mãe que Trabalha, é da psicóloga Cecília Russo. Ela fez uma pesquisa com 800 mulheres em todas as regiões do país e 32% delas disseram que queriam ter um marido que ajudasse mais. Faz a diferença, a Núbia falou, e você também tem percebido isso no seu trabalho, Gabriela? Sim, realmente, ou de um companheiro, hoje nós temos, né, casais homossexuais que adotam criança e acompanhamos também a experiência de mulheres que podem, inclusive, adotar um filho sozinha e tudo, mas essa queixa existe de ter alguém realmente para auxiliar nesse processo, para acompanhar todo esse processo, e as mulheres, elas estão sentindo e muitas vezes assim, reivindicando e pensando em alternativas. Tem alguns grupos no Facebook em que a gente vê as mulheres sugerindo algumas propostas, vamos tentar fazer um cuidado compartilhado, coisas desse tipo. Então, realmente existe essa necessidade e as mulheres estão colocando isso, e nas falas e em pesquisas nós verificamos que nesse apoio as crianças se beneficiam. Posso? Pode falar, claro. É interessantíssimo quando o casal se desentende, o pai começa a cobrar, você chegou agora? A criança, e ele não ajuda, a criança sente o clima, ou a mãe sozinha, ou aquela chamada mater dolorosa, né? Tem essa expressão, aquela mãe que se sacrifica pelos filhos. Tudo isso, quer dizer, a criança, ela é onipotente, então ela pensa que ela, se os pais estão brigando, ela é a causadora da briga. Se a mãe está sofrendo, ela é a causadora do sofrimento. Então, não é uma brincadeira minha quando eu falo assim, mãe feliz, casal feliz, faz um bem enorme às crianças, porque elas pensam que eles estão felizes por causa dela. Olha que maravilha! Então, é um ótimo começo de vida, de autoestima, de criar um senso de competência, não é? Então, mãe feliz. Só registrar duas participações aqui. Uma pergunta para a Núbia, da Márcia Gaioso, psicóloga e doula. Ela fala o seguinte: quem cuida das filhas nas 15 horas? Você cuida das filhas nas 15 horas durante a semana, quando está fora? Não, você trabalha 15 horas, quando está fora, conforme diz que normalmente sai às 7 e chega às 21, 22 horas. Quem cuida da sua filha, no caso? Então, essa pergunta é muito boa, que me abre espaço aqui para fazer um agradecimento. Então, eu vou resumir a história. Quando a minha filha nasceu, a minha primeira, 8 anos atrás, eu fui passar uma semana em Arraial da Ajuda. Chegando lá, eu pedi ao hotel alguém, uma babá, que pudesse ficar comigo e com meu marido e com a minha filhinha, né, que tinha 4 meses, durante essa semana que a gente passaria lá. Então, lá conheci a Rose. E Rose, 5 dias depois que eu estava em Arraial com ela, eu falei assim, ela falou que queria muito fazer uma faculdade, e lá perto não tinha. E ela já tinha terminado o 2º grau. E daí eu falei, Rose, vamos comigo lá para Goiânia? Daí você estuda e me ajuda a cuidar da minha filha. A Rosa está comigo até hoje, são 8 anos, e virou uma espécie de, graças a Deus, está formando, então a gente cumpriu, porque aí a faculdade dela virou um compromisso nosso também, meu e do meu marido, e ela está formando em serviço social, e virou uma irmã mais velha das minhas filhas, né? Ela é madrinha da mais nova, da Lisa, da bebê, e a irmã mais velha da minha filha mais velha de 8 anos. Então, assim, eu estava comentando com vocês, cada caso é um caso, cada família é uma família. Isso. A minha experiência, ela vai servir de exemplo para algumas pessoas, mas para outras talvez não. Por isso que eu falo daquela história, acho que a mãe feliz é que é o bacana. Se ela está feliz em trabalhar, ótimo. Se ela não está, ela precisa se organizar para não ir para fora, para ficar com os filhos. Então, no meu caso, eu só consigo fazer tantas coisas porque eu tenho uma estrutura muito bacana por trás de mim. Eu tenho a Rose, muito obrigada, Rose, por estar comigo até hoje. Eu tenho a Rose, que me ajuda muito, que está em casa, nos momentos em que eu não estou. E tenho o meu marido, que me apoia muito em tudo que eu faço. Isso me dá tranquilidade de poder trabalhar e chegar em casa, ser mãe sem culpa. E nesse período você diminuiu o ritmo de trabalho ou se manteve? Não, eu sempre mantive esse ritmo assim, sabe? Agora, o que eu faço? Eu tenho flexibilidade nos meus horários, a vida de empresária traz isso.
Então, assim, se hoje eu cheguei em casa muito tarde, às 9 horas, amanhã eu vou chegar às 7. Se hoje eu não vi minha filha, porque quando eu cheguei ela estava dormindo, amanhã eu vou chegar às 6 e vou ficar com ela e vou fazer coisas que eu não fiz ontem. Então, assim, se às vezes eu passo 2 dias, no outro dia talvez eu nem vá à tarde no escritório, vá para casa. Então, eu faço isso. E também meu marido, assim, ele não é só, vai lá, não, e trabalha. Eu ia começar um curso agora, um curso que eu acho bacana de psicologia empresarial. E daí era toda terça-feira. Daí meu marido falou assim, Núbia, pensa bem. Se você tem esse tempo, você não acha que esse tempo você poderia vir para casa, já que você já está fazendo pós, já está fazendo outros projetos? Aí eu parei, recuei e falei, então tá, então esse tempo eu vou para casa. Luciene, quando o pai não é presente, qual a dificuldade, quanto isso atrapalha, no caso, a educação do filho, a criação? Como eu disse, né, a gente pensa nas relações familiares. Esse pai que não é presente como? Ele cobra da mãe que faça o que ele não faz, né? Que falta de presença como? Ele não é presente porque ele trabalha muito, não quer saber de nada que acontece em casa. Divorciado também. Muitos pais divorciados não e ausente mesmo, né? Porque ele pode ser divorciado e ser super presente. Aí, como você falou, Núbia, de fato, como cada família vai se organizando, tem famílias que então não pode contar com o pai, com quem pode se contar? Então, ao invés da gente ficar chorando o leite derramado, procurar novas formatações, porque de fato não dá para ser mãe sozinha mais, né? É algo que é o grupo e para o benefício da criança. Então, um pai ausente que seja substituído de alguma forma. Tem padrinhos, tem amigas, né? Tem amigos apaixonados por criança. Por que a gente vai ficar lamentando? Às vezes, do lado da gente tem uma pessoa super bacana, super disponível, que vai ser um belo exemplo para o nosso filho de o que é um homem, pode ser marido da nossa amiga, vou ficar chorando o meu que não está nem aí, e tem um ali que está e eu não lanço mão. Eu acho interessante o que ela falou dessa formatação, né? Eu sou madrinha de um filho adotivo de uma amiga que é divorciada e adotou essa criança. E então ela escolheu 2 madrinhas, né, e os seus maridos para estarem presentes na vida dessa criança. Ele ainda tem um tio e tem um avô e existem outras formatações realmente. Não é? Não tem ali o companheiro, mas você tem outras pessoas do seu lado que formam uma rede emocional. Exatamente. Também para essa criança. Então, isso é possível amenizar essa falta desse adorei companheiro. Sua expressão, uma rede emocional. Foi até a psicóloga Márcia Gaiosa falou assim, a rede de apoio, né, é importante para todas as mães. Né? É muito. Tem uma participação aqui também da Aurélia Nunes, setor Vila Nova, ela fala o seguinte, hoje meu filho está com 23 anos e quando criança me desdobrava em função da carga de trabalho para cuidar dele. Hoje olho para trás e acho que poderia ter feito muito mais. E eu carrego essa culpa a minha vida toda. O que dizer para ela, Luciene? Acho que não teve tanto tempo assim para cuidar do filho. Hoje ele está com 23 anos. Né? Eu digo muito assim, que de fato a vida é presente. O que você pode viver hoje com seu filho que possa ser muito legal daqui para frente? A gente não vive de passado, de fato. Quando a gente fica pensando muito no passado e pensando, meu filho é tão tímido, porque se eu tivesse brincado mais com ele, não seria... Sabe, lida com isso de outra forma. Venha para o presente, seja mãe no presente, seja mãe de um cara de 23 anos. Claro que você não vai ser mãe babá, né? Você vai ser outro tipo de presença na vida dele, mas não aceite desculpas do passado. Viva o presente, faça o melhor no presente, você vai acabar com sua culpa. Gabriela, em São Paulo é muito comum os institutos criar, institutos até formados por psicólogos, né? Fazendo workshops, palestras para essas mães, né? Como conciliar a carreira e maternidade. Tem isso aqui em Goiânia? Como é que tá, né? Se a mamãe quiser se informar, quiser participar de alguma coisa, de um grupo. Desses sites, o que eu mais conheço, assim, realmente a fonte é em São Paulo.
que nós temos até curso para babás, curso de como brincar com crianças. Então nós temos sites e a fonte seria lá mesmo. Hoje nós temos algumas pessoas que se organizam sim aqui em Goiânia. Nós já temos academia de ginástica específica para criança, onde tem atividades específicas de como brincar com essas crianças, de atividades que são importantes, de como fazer esse cuidado para a criança. E esporadicamente nós temos algumas instituições, mas assim, particularmente eu não conheço hoje uma que seja específica, voltada para esse tipo de cuidado, como eu vejo nesse site de São Paulo, que tem curso desde a babá até de como brincar com as crianças. A gente vai chamar um VT agora para mostrar a história de uma mulher bastante reconhecida no mercado de trabalho, que abriu mão da carreira para cuidar dos filhos gêmeos. Vamos ver? Na sociedade moderna, muito se discute sobre o tempo da mãe com os filhos. Para muitas, é um dever estar junto aos pequenos. Tem aquelas que abandonam tudo para se dedicar integralmente aos pequenos. Hoje nós vamos conhecer a história da Tirza, uma mãe em tempo integral. Se ter um filho já dá trabalho, imagine 2. Foi isso que Tirza pensou quando soube que não teria um bebê, e sim gêmeos. Com o trabalho dobrado, foi preciso dedicação total. Quando eu soube que eram 2, eu fiquei muito emocionada. Eu posso dizer que foi a maior emoção da minha vida, porque ter 2 você não se prepara. Realmente foi algo indescritível. Com 7 meses, Arthur e Pedro têm personalidades diferentes. Um é mais solto e o outro mais observador. Para a mamãe coruja, abrir mão de trabalhar fora para se dedicar aos pequenos só trouxe benefícios. Foi algo que eu abdiquei para estar com eles, né, em tempo integral, dia e noite. Então, assim, é muito bom, é um privilégio, é algo maravilhoso mesmo. E se você tivesse que trabalhar, você teria um sentimento de culpa? Eu acho que sim, eu acho que eu teria, assim, por isso que eu falo que é um privilégio poder estar com ele, porque às vezes quando eu fico fora por algumas horas, eu já fico com o coração apertado. Então eu imagino uma mãe que tem realmente, né, que se afastar e ficar longe, não é fácil. Só para quem é mãe sabe, não é fácil. Luciene, a mãe coruja sente menos culpa por se abdicar do trabalho, no caso da Tirza? Com certeza sente, porque de uma certa forma ela tem o respaldo da sociedade. Só que com um pequeno detalhe, porque hoje a sociedade já não dá tanto esse respaldo para aquela mãe que abdica tudo e fica só cuidando dos filhos. Tanto que os próprios filhos, eu tenho casos interessantíssimos no consultório de filha, estou pensando aqui num caso específico, que a filha chegou, mamãe, a senhora não vai trabalhar? Não. As mães de todas as minhas amiguinhas têm profissão, você não tem? Tá. Então, se a gente pensa no primeiro ano de vida, na maternagem, essa felicidade, essa coisa que o bebê traz, que é única, né? Na verdade, ter um bebê próximo a gente é uma vida renovada. O maravilhoso é que uma mãe como essa de gêmeos, é claro que ela tem uma satisfação imensa e que o Lacan chama de reversão de satisfação, que a gente tem uma satisfação de cuidar da gente mesmo quando a gente era bebê, que a gente revive as duas relações. Agora, vamos expandir isso para os papais, para os vovós, as madrinhas. Então, a esterogestação, que são os primeiros meses de vida intensamente dedicados ao bebê e que aos poucos, né, licença maternidade para os pais, e aos poucos esse bebê vai ganhando o mundo e vendo um pai e uma mãe felizes, de bem com a escolha dele. Então, há controvérsias. De fato, hoje a mãe fica dividida, porque a nova mãe, sem uma profissão, ela também vai ver o incômodo dos filhos por isso. Só uma pergunta para a Gabriela, acho que a Núbia falou uma frase que é bastante interessante. Cada caso é clichê, mas cada caso é um caso. A Tirza mostrou pra gente que para ela faz bem abrir mão, né? No caso da Núbia dá para conciliar. É isso que as mães devem ter em mente, Gabriela?
Sim, e também, além de cada caso ser um caso, cada etapa é uma etapa. E aí eu concordo que, assim, a cada tempo, a mãe ela tem que se permitir as mudanças. É o meu tempo de dedicar, mas eu também entendo que lá na frente eu preciso construir algo no sentido de expressar minha identidade. O trabalho é um local. Então, a mãe precisa também saber balancear e se dar essa oportunidade de mudança num dado tempo. Porque cada mudança que a mãe faz, a família tem que se reorganizar novamente. Então, ela precisa compreender isso também. Ó, só registrar 2 participações aqui da Marlene Almeida, Setor Bueno. Ela fala o seguinte, que a Núbia Lobo é uma gracinha. Quanto carinho quando ela fala da babá dos filhos. Obrigada, obrigada. E também tem a participação aqui da Eterna Dias, professora aposentada. Ela fala o seguinte: sou mãe de 3 filhos, trabalhava o dia todo e às vezes à noite. Quando em casa valorizava mais a qualidade do que a quantidade do tempo. Quase não tive a ajuda do pai, que trabalhava muito, e quando chegava queria ver o Jornal Nacional. Ninguém dava um pio, mas sou uma mãe e vó sem culpa. Dá pra ficar sem culpa também, trabalhando muito, né, Luciene? Tá. É o caso da Eterna Dias. É a vida de cada um, não é? Vou pegar o gancho ali da Tissa, que falou uma frase, né? O privilégio de ficar com eles. E para ela é um privilégio porque ela quer ficar com eles e ela tem uma estrutura. Ela provavelmente deve ter um marido que trabalha, que consegue dar conta das coisas da casa, né? Alguma ajuda da família, não sei. Mas ela tem uma estrutura que permite a ela passar essa primeira etapa dos filhos gêmeos com eles, né? E é um privilégio de fato. Quantas mães queriam ficar com seus filhos e não tem condição? E tem que sair para trás naquelas sonoras que a gente viu, naqueles depoimentos, né, do bloco anterior. As mães culpadas, mas têm que ir trabalhar porque precisam do dinheiro. Então, elas não têm o privilégio de fazer aquilo que elas querem, né? No meu caso, eu tenho o privilégio de poder trabalhar, de poder seguir a minha carreira, porque eu tenho uma estrutura. Se eu não tivesse, eu jamais faria isso. Eu estaria com as minhas filhas em casa. Então, é um privilégio, de fato, a gente poder fazer o que gosta. Até direcionar para você, Luciene, falando de privilégio e falando também da rede emocional, que a gente já colocou no programa. Algum tempo atrás também, as nossas mães, as nossas avós tinham essa rede de apoio. Não eram babás, mas eram a mãe, a sogra, a irmã. Quer dizer, isso continua existindo, só que de forma diferente nesse contexto. Sim. E a gente pode, seria tornar as coisas presentes. Quer dizer, hoje as famílias nucleares, né, elas são menores, mas a gente tem amigos, irmãos, né? Temos o nosso time de amigos. Então, eu diria assim, se a gente sair da idealização, porque o que é a idealização? É aquilo, tinha que ser assim, pai, mãe, avô, isso e tal. Eu estou aqui numa cidade que eu não tenho meus pais morando. Então, mais uma vez eu digo, olha ao redor, olha o que você tem e usa o que você tem. Então, de fato, não dá mais para a mãe ficar completa, praticamente a única responsável pela maternagem, peso, não é? Né? Mas compartilhar isso das maneiras mais diversas possíveis. Use a criatividade. Agora, Gabriela, quais são os riscos e as consequências de você tentar compensar a culpa na permissividade? O que isso traz de prejuízo para a criança? A criança, ela tem no pai e na mãe aquele que coloca o limite. E uma criança que tem os limites colocados por essas pessoas que exercem autoridade, seja o pai, a mãe ou um familiar, ela se sente mais segura. Então, ela precisa de crescer com esses limites. E uma mãe ou um pai que muitas vezes se sentem culpados por essa ausência, às vezes são tímidos na hora de fazer essas correções. Então, é importante que esses limites sejam colocados. A criança vai se sentir segura nesses limites, ela se sente cuidada muitas vezes por esses limites, e se essa permissividade vier dessa culpa, ela pode realmente afetar essa formação da identidade da criança enquanto segurança. Aquela criança que pode tudo, com certeza, ela é uma criança insegura. Colocaram agora algumas participações aqui da Lorena Alvarenga, Cidade Jardim. Ela fala assim, o que dizer das mães que têm toda a estrutura, inclusive financeira, e entregam literalmente a criação dos filhos para as babás? Já tem até uma expressão, né? Terceirizar a criação dos filhos, né? Lamentável, né? Muito lamentável que isso exista e existe,
Não só essas que têm, as que não têm estrutura, que também não são mães, mas é lamentável, são seres humanos que não têm o que dar. Até a opinião da Sara, que ela fala o seguinte, tem muitas mães que não têm paciência nem com os próprios filhos, né? A opinião da Sara também, dando continuidade à sua resposta. Eu digo que esses filhos, tomara que eles arrumem alguma mãe por perto, que pode ser a babá, que pode ser a vovó, mas de fato, uma mulher como essa, sabe-se lá por que razão, ela não está ligada ao filho, né? Ela está ligada a outras coisas, não resolveu talvez um punhado de problemas na vida dela e essa criança precisa de mãe? Precisa. É só a mãe biológica que pode ser mãe? Não, felizmente não. Então, essa criança pode ter outras mães, né? Gabriela, não almejar a perfeição está entre os segredos de ser uma mãe feliz e sem culpa? Realmente abdicar dessa possibilidade de ser perfeita é um dos caminhos para você caminhar como uma mãe sem culpa. Então isso é importante, nós entendermos que realmente não vamos conseguir tudo aquilo que nós idealizamos. Mais uma vez a gente precisa sair daquilo que nós idealizamos. Eu vou aqui falar de um exemplo assim simples, que eu até ouvi num blog que eu gosto muito, que é a cientista que virou mãe. E o blog dela nem aparece muito porque ela não tem desejo de vender nada, né, de compartilhar, mas de compartilhar a experiência dela de ser mãe. Professora, e aí então ela decide ser mãe. E ela dá um exemplo do berço, por exemplo. As mães, quando vão ter um filho, querem o melhor berço, querem isso, querem aquilo. O berço é caro, o berço ocupa espaço na casa. Às vezes a casa não é tão grande. A mãe se sente culpada por não ter dado esse berço. E ela coloca essa questão. Existe um sistema capitalista por trás da maternidade que a mãe também precisa se atentar. Então, o perfeccionismo, aquilo que você idealiza, aquilo que o mundo traz para você, vai hoje em um lugar, uma casa-cor, por exemplo, e vai ver um quarto de bebê. Então, muitas vezes é impossível chegar naquilo que se tornou idealizado. Então, sair desse lugar do perfeccionismo, da possibilidade de ser perfeita, é realmente um caminho para que você consiga ser mãe sem culpa. Núbia, na sua primeira gestação, você teve essa dificuldade de romper entre a idealização e o que realmente acontece no dia a dia? Eu não tinha muita idealização, na verdade, porque eu não planejei a gravidez. Eu, na verdade, eu me descobri grávida, então eu não tinha um ideal. Na verdade, eu não me via como mãe. Então, eu amanheci grávida, aquela gravidez me assustou durante os 9 meses. E aí, quando veio o meu neném, eu me descobri uma mãe que eu nem imaginava que eu podia ser. Então, eu não tinha essa idealização. Eu fui ver como seria, com a maior vontade de que desse certo, sabe? E dentro dessa questão da terceirização, eu acho que uma coisa que me deixa um pouco mais tranquila é que as regras que tem na minha casa com as minhas filhas, fui eu que coloquei. Então, ela está aos cuidados da Rose, mas ela está dentro daquilo que eu quero para ela. Que horas ela vai estudar, que horas ela vai ver televisão, que horas ela vai almoçar, o que pode, o que não pode. Doce na minha casa é só final de semana, dia de semana não, dia de semana é fruta. Então, à noite é para ela ler, de manhã ela pode assistir televisão. Então, todas as regras, elas são discutidas, né, entre mim, com meu marido, e aí elas são colocadas. E ela vai seguir aos cuidados de uma pessoa, mas dentro daquilo que eu quero para ela. Mas falando em presença física, você passa quanto tempo? Quantas horas com ela, assim, normalmente? Durante a semana eu passo pouco. Eu chego em casa e eu ainda fico mais 2, 3 horas com ela até a hora dela dormir. E aí eu levo ela para minha cama e a gente vai ficando junto e tal. Depois o pai vai e coloca ela na cama dela, sabe? Final de semana é integral. Final de semana é integral. E aí é que tá o negócio, porque as mães falam assim, não, eu fico o tempo todo com as minhas filhas, mas no final de semana vai para um shopping, vai almoçar na casa de amigo, vai sair. Eu não, o tempo que eu tenho livre é para elas mesmas, sabe? Então eu abdico do almoço com um amigo que eu queria muito, mas eu vou, se eu tiver que almoçar com um amigo, é durante a semana que eu não posso ir para casa. Mas no final de semana é com elas, entendeu? Então eu abdico de coisas, mas abdico durante o final de semana. Não, até interessante, né, Gabriela? No fundo, toda escolha implica em perdas. A gente escolhe o que perder. Ou você escolhe perder na profissão, ou no relacionamento social. É o que a Núbia colocou. Essa é a nossa liberdade, a liberdade de escolha.
Então, assim, a gente fala que é até um paradoxo, porque a todo tempo você tem que realmente fazer uma escolha, ou seja, que liberdade seria essa, não é? Porque você, em toda etapa da sua vida e na maternidade, a todo tempo você vai estar fazendo uma escolha, ou seja, parece que a gente se torna até escravo disso e tudo isso tem uma consequência lá na frente, positiva ou negativa, mas é aquilo que nós já falamos, é aprender a lidar com o hoje, com aqui e agora, é o que você consegue hoje, olhar lá na frente, olha, eu fiz realmente aquilo que eu podia. Uma pergunta interessante aqui para a Luciene e para a Gabriela, é o seguinte, da Sheila. Como fica essa mãe que faz sacrifícios em nome da família e vive insatisfeita por ficar sempre em segundo plano? Quem vai responder primeiro, não é? É aquele tipo de mãe que faz muito mal aos filhos. Eu não tenho medo de afirmar isso. Né? Mesmo ela fazendo esse sacrifício para a família? Sim, mas o preço é muito alto, porque aí ela vai criar filhos culpados. Os filhos ficam culpados, tipo assim, gente, o que a gente fez de errado? Aí tenta ajeitar aqui, tenta ajeitar ali e nada. De novo, uma mãe feliz, ela faz muito bem aos filhos. Então, é melhor sacrificar menos, entendeu? Equilibrar mais as coisas, porque senão aí ela não vai ser uma mãe culpada, mas os filhos vão. A gente conversou hoje com a Núbia Lobo, que é empresária e jornalista. Quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Conversamos também com a Gabriela Assunção, que é psicóloga e professora da PUC Goiás. Obrigada, Gabriela. Também agradeço, obrigada pelo convite. E a Luciene Godoy, psicanalista, que também nos apresentou um pouco do projeto aí da ONG que ela tem. Que tem tudo para gerar mães mais felizes, porque pais mais mães, porque famílias mais mães. Obrigada. E boa noite, Fernando. Muito bom ter... Boa noite, Carla. Foi muito bem. E é isso. É isso. É um prazer imenso estar hoje num programa que discutiu a maternidade. Eu que sou mãe recente, como eu disse para vocês. Obrigada, Suzete, que deve estar curtindo seus filhos em casa. E agora eu também vou para casa para amenizar meu sentimento de culpa. Até a próxima. Até mais.